Instituto Professor Calazans. Hoje, mais um bate-papo sobre comunicação e oratória e vamos falar sobre o pitch. Eu tenho estudado o pitch, tenho ministrado aulas, oficinas de pitch, mas a cada dia que nós vamos evoluindo nos treinamentos, nas aulas, envolvimento também com empreendedores, investidores, nós vemos aí a importância que esse assunto tinha. Eu sempre considerei a importância desse assunto, mas não tanto quanto agora. Eu conto a experiência de um colega que é especialista na área de TI, na área técnica da empresa. Ele foi promovido para a área comercial, passou ali ao cargo de diretoria, e na primeira reunião com o seu boss, né, com o seu chefe, e o seu chefe falou para ele: agora, a partir de agora você vai ter que fazer o pitch. O pitch passa a ser uma realidade na sua atual atividade. E aí foi quando ele perguntou para mim, né, não quis se fazer de ignorante perante o chefe, mas ele perguntou para mim: Calazans, o que é pitch? E nós vamos fazer algumas abordagens do que é o pitch na aula de hoje. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans, do IPK. Estamos aqui no Sampacast Teia Lapa, Vila Romana, capital São Paulo, com apoio da Thaís. Muito obrigado, Thaís, como sempre. Lembrando que esse assunto, conforme eu falei, ele é muito importante, embora o pitch ele seja utilizado para apresentação de negócios, apresentação de propostas, muito comum em programas como Shark Tank, aquela apresentação inicial que os candidatos, né, ou já empreendedores, startups, o que eles fazem ali é um pitch. Embora o pitch ele é muito utilizado nesta área, eu gosto de utilizar o pitch, a técnica do pitch, a concepção do pitch em várias outras situações, como, por exemplo, como iniciar aula, como iniciar uma palestra, debate e assim por diante. Antes que eu fale um pouquinho sobre o assunto, lembrando que esse assunto ele é um dos assuntos que nós abordamos nos cursos presenciais e cursos online do Professor Calazans. Para mais informações é só entrar no site do Professor Calazans, lá na seção cursos, e ali você vai ter vários cursos. Tá? E também, caso queira se associar, tornar-se um membro da Academia de Oratória e Comunicação, ou Comunicação e Oratória, você sendo assinante, você tem acesso a vários cursos de comunicação e oratória e também cursos especiais com descontos especiais. Mais informações no nosso e-mail, calazans.daniel@gmail.com, ou também o nosso telefone 11 98693 6733, que também é Zap. E lembrando que, paralelamente ao nosso site, nós temos o canal do YouTube. E no nosso canal do YouTube nós temos muitas aulas, muitos videoaulas sobre pitch e comunicação e oratória. Basta se inscrever e também ativar o sininho. Nós estamos toda semana aí inserindo vídeo, inserindo aulas. E você sendo inscrito e ativando o sininho, todas as vezes que nós inserirmos, você vai receber automaticamente. Tá ok? Pitch. Então, o pitch eu só queria também mencionar, nós temos uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, também com o aspecto AD Sampa, e nós temos uma oportunidade. Com essa parceria, nós proporcionamos um momento em que os alunos dos cursos teóricos, ou não precisa ser aluno do nosso curso teórico, mas nós trazemos alunos voluntários gratuitamente
para ter uma oficina de pitch. Amanhã, por exemplo, eu estou aqui na Desampa Lapa. Amanhã, por exemplo, nós vamos ter um grupo de pessoas onde nós vamos dar a teoria sobre o pitch e, simultaneamente, também a prática. Então, nós sabemos que comunicação e oratória não se resume à teoria, embora a teoria preceda a prática, o importante é treinar. Então, amanhã, como nós fazemos semanalmente nos TEIAs ao redor aqui de São Paulo, nós proporcionamos a prática, a oficina em que o aluno ele pode assistir às nossas aulas pelo YouTube, ou também nós temos encontros presenciais, hoje mesmo também. Nós estamos proporcionando um curso de comunicação e oratória, e no curso, na verdade, o concurso. Então, hoje à noite, a título de exemplo, nós teremos uma oficina online, onde os alunos vão apresentar o trabalho deles. Se está tudo bem, o pitch, se seguiu as regras normais ou não, se precisa fazer uma correção. Por um acaso, amanhã um desses alunos estará aqui apresentando o seu pitch. Então, ele está tendo aula online, está recebendo material também escrito, material em vídeo, e paralelamente, além de tudo isso, vem amanhã aqui presencialmente fazer a sua apresentação. Então, comunicação oratória prevê vários aspectos, presencial e online, e o IPK, o Instituto Professor Calazans, em parceria com a Desampa, proporciona isto, ok? O pitch, dentre várias aplicações, como eu falei, o pitch ele pode ser utilizado como um breve discurso de uma apresentação de negócio, uma apresentação de ideia, introdução a uma palestra, introdução a uma aula, introdução a um debate. E eu eu faço isso, eu coloco duas situações. Comunicação não verbal e comunicação verbal. Em uma das minhas aulas para pitch, sobre pitch, eu estava com um grupo de alunos, isso aconteceu mais de uma vez, recentemente 2 vezes em grupos, turmas separadas. O meu primeiro momento eu falo da comunicação não verbal ou linguagem corporal. E interessante que um aluno falou: professor, esse assunto não me interessa. E ele pediu licença e saiu da aula. Numa outra turma também. Mas a comunicação não verbal, eu tenho aqui eu gosto muito da M.K. Cuddy. M. Cuddy é uma especialista nesse assunto de Harvard, onde ela enfatiza muito a comunicação não verbal, comunicação, a linguagem corporal. E ela fez uma análise de 185 pitches. Achei muito interessante. Ela não fala só sobre pitch, ela fala de comunicação de uma forma geral. Mas em uma pesquisa dentro de 185 pitch, e ela chegou à conclusão, através desse trabalho, dessa pesquisa, e mostra ali, tem até um artigo sobre esse assunto. Posso até deixar o artigo, tem um link do artigo ou a referência dos artigos sobre esse assunto. O quão é importante. Ela chegou à conclusão que a comunicação não verbal, a linguagem corporal, ela teve ali uma ênfase muito grande na decisão dos investidores. Então, os pretensos empreendedores fizeram ali as suas apresentações, mas o que ficou patente, e ela deixa bem claro isso, que foi a comunicação, a linguagem corporal, comunicação não verbal. Ficou mais assertivo. Lembrando que, nós sempre falamos, antes de nós abrirmos as nossas bocas para falar, nós já somos avaliados pela nossa postura, pela nossa presença e assim por diante, podendo trazer confiança ou desconfiança, credibilidade ou não. E é interessante que você tem
poucos segundos. Em um vídeo, vocês podem procurar por ela no YouTube, ela apresenta ali várias pesquisas sobre a credibilidade, o que eu chamo de rapport, né? Rapport é a conexão, interação entre você e o seu interlocutor, entre você e o seu aluno. E ela mostra ali várias pesquisas, sendo que uma delas, ela comprova isso, que numa situação de candidatos a cargos políticos, levou um segundo para que o candidato demonstrasse ali alguma confiança, ou seja, conexão ou rapport. Há outras experiências que mostram, e em termos de poucos segundos, às vezes 10 segundos, 15 segundos, às vezes 13 segundos, mas uma das pesquisas dela que mais me chamou a atenção foi em 1 segundo. E muitas pessoas desprezam esse ponto. Eu acredito que todo e qualquer curso de comunicação, todo e qualquer curso, seja lá para que área for, deveria ser precedido da comunicação não verbal. Muitas vezes o candidato, o palestrante, o professor, o comunicador, o apresentador, ele se perde logo no início e fica difícil de ele reverter, porque ele não soube no início causar uma boa impressão. E é possível que você reverta. E quando nós falamos de comunicação não verbal, nós estamos falando da comunicação do apresentador, do professor, e uma outra coisa muito interessante, também da plateia. Quando eu estou dando uma aula, quando estou dando uma palestra, como é que os meus ouvintes estão interagindo comigo? Estão interagindo em termos de aceitação ou rejeição? Se eu observar a postura do meu interlocutor, eu posso perceber que um braço cruzado ou braços cruzados podem representar rejeição. Quando eu digo pode, é porque nós precisamos avaliar todo um contexto. E é claro que o pitch, ele vale também para vendas, até mesmo não se trata de falar em público. Mais importante do que reconhecer, identificar a postura de uma pessoa é adequar a comunicação àquela postura. Se eu estou fazendo uma venda e eu percebo que o meu cliente, o meu interlocutor, em uma aula, por exemplo, está de braços cruzados, há aí um sinal de rejeição. Pronto, foi identificado. Mais importante do que identificar o sinal de rejeição é adequar a comunicação, mudar a comunicação para que aquela aparente rejeição seja eliminada. A pessoa, então, ela coçou ali o seu queixo. Coçar o queixo, tá? Coçar o queixo pode ser, dependendo da situação, uma situação de desconforto, indecisão, ou ele está pensando. Coçar a cabeça também pode, né? Lembrando que há mais coisas a serem consideradas, mas coçar a cabeça pode ser também sinal de desconforto, dúvida e assim por diante. Coçar o nariz, e tem muitos outros sinais. Então nós precisamos identificar estes sinais. Então ele cruzou o braço, pode não estar entendendo ou estar rejeitando. O que eu vou falar agora para que a minha comunicação seja mais aceita, né? Franziu a testa, né? Quando eu estou numa posição amistosa, amigável com o meu interlocutor, normalmente eu fico com as sobrancelhas arqueadas, testa lisa. Testa franzida, ela pode representar rejeição, desconforto, dúvida e assim por diante. Então, vamos lá? Isso é importante. Mais importante do que identificar os sinais é adequar a comunicação. A comunicação, como ela está progredindo, não está sendo aceitável, confortável. Eu preciso mudar. Eu me lembro que uma vez eu estava acertando um determinado assunto com uma pessoa e no meio da conversa essa pessoa franziu a testa de uma forma muito drástica. Até aquele ponto, a conversa, o assunto estava sendo aceitável. A partir do momento que ele fez isto, naquele caso, foi melhor encerrar a conversação, a negociação, que não ia
progredir diante de vários outros fatores. Mas aquele ponto foi o ponto onde nós achamos melhor parar aquela conversa, aquela negociação que não ia fluir e depois, analisando, era o melhor que nós podíamos fazer mesmo. Tá? E aí depois, no outro contexto, vem a comunicação verbal. O que falar e como falar. Existe a técnica do AIDA, tá? Depois existe a técnica dos canais de comunicação e existe também a técnica dos gatilhos mentais. No nosso pitch, que nós trabalhamos, nós abordamos esses 3 tópicos. Claro que a gente pode trabalhar com muitos outros tópicos, mas se valendo desses 3 tópicos, nós conseguimos agora na comunicação verbal, agora como utilizar as palavras e quais palavras serão mais persuasivas. Então, um pitch, ele existe técnica. Quando nós avaliamos, inclusive nós fazemos oficinas com os nossos alunos e falamos para eles assistirem alguns programas do Shark Tank ou do Unicorn ou outros, e depois nós fazemos as avaliações e nós vamos ver que as pessoas que lograram êxito, sucesso, foram as pessoas que cumpriram aqueles requisitos, tanto os requisitos corporais, mostrando assertividade, mostrando confiança, como os critérios da comunicação verbal. O que falar, qual momento falar, como se posicionar em termos de frases, quais frases nós devemos iniciar, quais frases nós devemos inserir durante a apresentação e, principalmente, como concluir. Uma coisa muito interessante, normalmente no pitch do Shark Tank ou outro programa análogo, tem um primeiro momento, que é a apresentação inicial, que nós chamamos de pitch inicial, e depois vem o momento da arguição, quando os investidores vão fazer perguntas sobre a ideia proposta ou sobre o negócio proposto. E aqueles que falham, normalmente eles cometem graves erros, faltas graves relacionadas ao AIDA, por exemplo, que é uma técnica muito interessante. Ele não se preparou, não sabe o que é o pitch, que o pitch pode conter a técnica do AIDA e ele se perde ali. Muitos dos que logram êxito, nós vemos às vezes até inconsciente, involuntário, nem sei se todos eles seguem ou conhecem a técnica do AIDA. Conhecendo ou desconhecendo, eles aplicam e obtêm sucesso. Então, o pitch inicial, ele pode ter repercussão na segunda fase, que é a fase da arguição. E há alguns programas, como o Unicorn, que é um programa destinado a quem está na faixa de $1 bilhão, bem diferente do Shark Tank, que normalmente é para empreendedores que estão iniciando um negócio, né? E no Unicórnio há o pitch final, que é depois da arguição, que também requer uma técnica ali. Então, esses 2 pontos, comunicação não verbal, que precede a verbal, e a comunicação verbal. Os 2 conceitos precisam seguir técnicas para se alcançar o sucesso. E assim nós estamos caminhando para o final e faço o convite para que você conheça o nosso site, conheça o nosso canal do YouTube, pois nós temos muito mais informações sobre esse assunto. Aqui uma palhinha, um voo panorâmico, nós convidamos você para fazer um voo longo. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estudo com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.